agora é hora da nossa conversa, da hora do almoço. Hoje vamos falar sobre a Constituição Brasileira, que este ano completou 20 anos. Você pode fazer a sua pergunta pelo telefone 3224-9896. O nosso convidado de hoje é o advogado e professor Francisco Valadares. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Professor, fala um pouco para a gente, faça um relato histórico rápido das histórias das nossas constituições, até a gente chegar a essa de 88. Até chegarmos a essa Constituição de 88, nós tivemos uma luta do povo brasileiro, né, muito grande. Você veja bem, nós tivemos ao todo 8 constituições. 4 dessas constituições, a de 1824, a primeira delas, na época imperial, outorgada, ou seja, impostas ao povo, sem que fosse consultado, né, sem que fosse elaborada de uma Assembleia Nacional Constituinte. E você sabe muito bem que a história é fruto de avanços e retrocessos. E quando nós chegamos à última, que é essa de 88, nós viemos romper com todo um período militar que nós tínhamos, com toda uma censura que nós tínhamos, com uma série de direitos que eram cerceados do povo brasileiro. E hoje nós temos em vigor aí, hoje, que eu digo há 20 anos, essa Constituição Cidadã, né? Lembrando que essa história constitucional brasileira começa em 1824, depois nós tivemos a primeira Constituição Republicana de 1891, nós tivemos duas na era Vargas, 34 e 37, nós tivemos uma na época do Gaspar Dutra, que foi a de 46, duas no período militar, uma considerada a emenda constitucional, mas para alguns doutrinadores, dentre os quais o Michel Temer, que foi a de 69, que teria revogado a de 64, e por fim a de 1988. Bom, agora nós temos algumas perguntas dos nossos telespectadores para o senhor. À disposição. Sou autônomo e eu queria saber, ao longo desses 20 anos, quantas emendas a Constituição já teve? Ao longo desses 20 anos, algumas pessoas entendem que sejam muitas emendas, nós tivemos 56 emendas constitucionais. E quero dizer aqui que essas emendas, elas foram importantes para a adaptação de um texto constituído há 20 anos atrás para algumas questões políticas públicas em atendimento à sociedade que se faziam necessárias, tipo a emenda de reeleição, né, uma mini reforma tributária, e hoje nós temos ainda várias propostas tramitando no Congresso Nacional e que são importantes que sejam feitas, sob pena de não proporcionar aos governantes a governabilidade do Brasil, dos estados e dos municípios. Meu nome é Edinaldo, eu sou servidor municipal. Eu estou querendo saber se as leis, elas contrariam a Constituição Federal. Essa talvez seja a grande questão do direito brasileiro hoje, seria a questão de elaboração de algumas normas complementares à Constituição, tá certo? E que venham de uma forma ou de outra ferir. Vou dar um exemplo clássico. A Constituição Federal não permite a prisão civil, salvo em 2 casos, que seria a não prestação, o não cumprimento do encargo alimentar e no caso do depositário infiel, né? Só que nós sabemos também que o Brasil é signatário do Pacto de São José de Costa Rica. E esse pacto que veio ingressar no ordenamento jurídico brasileiro, ele veio via de uma emenda à Constituição, que é um processo, por isso que a nossa Constituição é rigorosa, um processo mais difícil de alteração. E esse pacto, ele só prevê a possibilidade de prisão no caso de encargo alimentar, ou seja, excluindo o depositário infiel. E hoje todos os nossos juízes, todos os nossos tribunais já estão decidindo nesse sentido. Nós temos outras normas que vieram regulamentar, tipo a lei dos crimes hediondos, a lei do crime de tráfico, né, que deu uma celeuma muito grande no ordenamento jurídico, porque a Constituição Federal vedava a liberdade provisória, ou fixava os regimes iniciais, fechados, semiaberto e aberto. E na lei de tóxico, por exemplo, dizia que o regime era integralmente fechado. Claro que essa confusão legislativa foi refeita com a edição de uma nova norma. Mas, constantemente, nós temos algumas normas que, direta e indiretamente, acabam por ferir a Constituição. Exemplo, a súmula vinculante número 13 hoje, que fala a respeito do nepotismo. Não estou aqui a defender o nepotismo, estou aqui a defender um Estado democrático de direito. E quando eu falo em defender um Estado democrático de direito, eu tenho de defender a norma maior que é a Constituição Federal.
E a própria Constituição Federal diz que os cargos em confiança de comissão serão de livre escolha o quê? Dos governantes. E aí o Supremo Tribunal Federal, que em tese não tem a legitimidade para legislar, que seria do Poder Legislativo, edita uma súmula, o Conselho Nacional de Justiça corrobora, e nós temos aí hoje uma discussão a respeito da constitucionalidade ou não. Meu nome é Vilma e eu sou Margarida. Eu queria perguntar se os votos secretos também valem para os parlamentares. Na escolha dos representantes, assim como todos nós, eles também são eleitores. E eles têm que seguir a mesma sistemática. Claro que os regimentos internos do Senado, o regimento interno da Câmara, o regimento interno das Assembleias, né, eles prevêem alguns tipos de votos abertos e outros fechados. Mas o parlamentar, quando é exercente da cidadania, né, ele também vai ter de cumprir todas as normas constitucionais. Meu nome é Itani, eu sou estudante e eu queria saber quais foram as principais diferenças da Constituição de 64 para essa nova de 88. Eu costumo dizer para os meus amigos, para os meus alunos e amigos o seguinte: se você quer estabelecer uma diferença entre a Constituição de 64 e a Constituição de 88, e aí eu vou considerar a emenda constitucional de 69, eu digo o seguinte: você analise todo o texto que nós temos hoje, que nós não tínhamos essas garantias todas em 64. Nós tínhamos uma possibilidade, uma fragilidade, né? Que a qualquer momento nós poderíamos fechar o Congresso, nós não tínhamos esses direitos individuais e sociais, que a qualquer momento poderiam ser desrespeitados. Então, é latente, é gritante a diferença que existe nisso. Ou seja, é só nós compararmos aqueles 20 anos de regime militar, nós sabemos que grandes personalidades nossas tiveram de sair do país, etc. e tal. Se imagina as prisões arbitrárias que aconteciam e que hoje são vedadas no texto de 88, só para citar alguns exemplos. Você poderia citar alguns desses direitos individuais que começaram a existir a partir de 88? Primeiro, prisão nesse país começou, ao contrário do que acontecia no regime militar, passou a ser exceção. Já é uma exceção. Ou seja, hoje, salvo em flagrante delito ou por uma ordem fundamentada de uma autoridade competente, é que se pode efetuar a prisão de qualquer pessoa. Nós temos os direitos sociais, auxílio-doença, horas extras, apesar desses direitos sociais já anteriormente constarem na consolidação da lei trabalhistas, né? Do Getúlio. Eu sempre digo que o Getúlio foi um presidente contraditório. Ao tempo que ele forjou um golpe, né, na época, em 37, o plano Cohen, né, forjado por ele, ao mesmo tempo que instituiu o Estado Novo, atribuiu aos cidadãos brasileiros, né, uma gama de direitos individuais e sociais que foram repetidos na sua integralidade agora nessa Constituição de 88. Certo, Valadares, muito obrigada pela sua presença aqui. Já está convidado para retornar aqui ao nosso jornal. Eu que agradeço a oportunidade. Da última vez que estive aqui, eu parabenizei, quero parabenizar de novo esse trabalho que vocês realizam com esse jornalismo sério. É muito importante. E trazendo para as pessoas, né, esclarecimentos sobre determinados assuntos, principalmente no campo jurídico, que às vezes elas têm uma compreensão falsa, né? Aquele disse-me-disse da rua acaba por se tornar uma realidade. E é muito importante, eu espero que vocês continuem sempre com esse trabalho. Obrigada. Eu agradeço. E o nosso jornal de hoje fica por aqui, lembrando que hoje à noite tem Doc Aldeia. Vamos apresentar o documentário Amor e Arte, do cineasta Ítalo Rocha. Uma boa tarde para você e até amanhã.